Oi, Priscila, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui no nosso programa Aqui em Casa. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aí assistindo, né? Espero poder ajudar um pouquinho, tirar as dúvidas das pessoas, porque esse assunto é muito importante e geralmente tem muita dúvida sobre ele. E tem mesmo. Agora eu quero começar com a pergunta mais simples. Afinal, o que são os hormônios? Tá certo. Explicando de uma forma bem simples de entender, os hormônios são substâncias que são produzidas por algumas glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, nosso corpo tem esses pequenos órgãos que produzem essas substâncias que vão cair na corrente sanguínea e, através desse passeio pelo sangue, vão chegar nos diversos órgãos e conseguir atuar nesses órgãos, gerando diversas ações que são importantíssimas para nosso corpo, para nossa saúde, para o nosso bem-estar também. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que em certas glândulas tem uma bombinha de gasolina, de combustível, e que ela vai chegar em certos órgãos para que ele funcione melhor. Fiz essa analogia aí. Mais ou menos isso, né? Para que ela tenha a sua atuação. Então, diversas glândulas produzem diversos hormônios diferentes e cada hormônio vai ter uma ação diferente, né? E ele vai conseguir chegar no local onde ele vai agir, onde ele vai ter a sua ação, através da corrente sanguínea que vai carregar ele por todo o corpo. Tá ok. E por que os hormônios são diferentes nas mulheres e nos homens? Justamente pela diferença que nós temos desde a nossa formação, né? Então, na genética, nós já somos diferentes. A mulher tem o XX e o homem tem XY, né? Isso vai diferenciar os nossos órgãos produtores de hormônios gonadais, que são os ovários e testículos. Então, a mulher vai ter hormônio feminino em maior quantidade, mas também tem um pouco de hormônio masculino. E os homens, da mesma maneira, ele terá hormônio masculino em maior quantidade, mas ele pode ter um pouquinho de hormônio feminino, isso não representar nenhuma alteração. Então, vai existir essa diferença porque nós temos órgãos produtores diferentes quando os sexos são diferentes, tá? Tá certo. Então, vamos começar ali pela puberdade. Eu já ouvi falar no hormônio do crescimento. Que hormônio é esse? Onde ele é fabricado? E qual que é a importância dele? O hormônio do crescimento, nós conhecemos ele como GH. Ele é importantíssimo, né? Desde ali a fase intraútero até depois do nascimento, quando a criança vai sofrer as ações desse hormônio, tanto nos ossos, nos músculos e em outros órgãos, para gerar o crescimento e o desenvolvimento. Então, a criança que tem essa deficiência ali na fase da infância, ela pode ter uma deficiência de estatura na fase adulta, pela falta do hormônio de crescimento. Nessas pessoas, a reposição desse hormônio vai ser suficiente para gerar o crescimento necessário, quando há só essa deficiência. Mas, da mesma maneira, nós podemos ter o excesso desse hormônio, que é o hormônio do crescimento. E aí, nesse caso, nós vemos aquelas pessoas que têm gigantismo. Vez ou outra, nós vemos alguma reportagem na televisão, né, de uma pessoa que é muito grande, muito além dos padrões das pessoas altas. Essas pessoas, provavelmente, ela tem o excesso desse hormônio do crescimento. Na fase da infância, principalmente o que pode acontecer é isso, mas nós podemos ter a deficiência ou excesso desse hormônio também ali na fase adulta. E na fase adulta, a deficiência pode gerar dificuldades com composição corporal, dificuldades também com relação à disposição, e na fase adulta, o excesso pode gerar uma doença chamada acromegalia, em que não há o crescimento de estatura mais, porque os ossos já cresceram tudo que dava para crescer até na puberdade, porém pode crescer extremidade, cresce queixo, o nariz fica mais largo, as mãos e os pés ficam maiores.
E além disso, nós podemos ter alterações em outros órgãos, como insuficiência cardíaca, doença na tireoide, doença no intestino. Então, é muito importante na suspeita passar por uma avaliação clínica para ver se realmente existe alguma alteração. Todos os hormônios, eles podem ser, se a gente tiver a deficiência deles, eles podem ser repostos artificialmente? Sim, nós temos diversos hormônios, inclusive, que talvez a gente nem conheça ainda, né? Mas todos os hormônios que nós já conhecemos e que já existe alguma formulação de medicação, tendo a indicação realmente de deficiência, essa pessoa deve utilizar para que não tenha as repercussões clínicas dessa deficiência no corpo e na saúde. E agora, doutora, quando esses hormônios começam a entrar em desequilíbrio, o que acontece? Por que eles ficam assim? Aí é algo bem abrangente, né, Cleide? Nós temos diversas doenças graves, doenças raras que podem gerar desequilíbrio hormonal. Porém, assim, de uma forma mais simples, e o que mais acontece hoje em dia é os hormônios, eles são regulados pelo estilo de vida que a gente tem, pela quantidade de gordura que tem no corpo. Então, muitos hormônios, o precursor dele, quer dizer, a matéria-prima para formar aquele hormônio final, é o colesterol. Então, quem está acima do peso tem muito colesterol ali depositado no tecido subcutâneo, que é a gordura. Aí essas pessoas, elas vão ter uma formação, uma produção e uma liberação muito errada desses hormônios e pode acontecer esse desbalanço, essa desregulação. Mesma coisa relacionada à alimentação, né? A gente está exposto a vários disruptores endócrinos. O que é isso? São substâncias presentes nos alimentos, principalmente de forma artificial, ou em cosméticos, ou em vasilhas, que podem alterar de alguma forma os nossos hormônios. Então, essas pequenas coisas, por exemplo, alteração do sono, quem não dorme bem tem hormônio alterado, tem essa desregulação. Então, essas pequenas coisas que nós conseguimos melhorar no nosso dia a dia, pode sim ser responsável por essa alteração hormonal e são coisas que a gente consegue resolver, né? Que a gente consegue melhorar. No caso de doenças, aí precisará mesmo de um tratamento medicamentoso. Doutora, eu ouvi uma história, a senhora vai me dizer se é mito ou se não é. Quando a mulher chega na menopausa e ela não faz uma reposição hormonal, o corpo dela muda para um lado masculino. A cintura começa a engrossar, as costas ficam mais largas, o bumbum vai para dentro e outra coisa, cria-se até bigode. É verdade que a falta desse hormônio feminino deixa a mulher masculinizada? Vamos lá, então. Vamos entender a menopausa, né? A menopausa nada mais é do que a diminuição abrupta, né? Ali por volta dos 45, 50 anos, dos hormônios femininos. Mas também há uma diminuição da testosterona, que é um hormônio masculino, mas que também está presente na mulher. Não tem essa relação direta com a menopausa vai gerar uma masculinização do corpo da mulher. O que ela vai gerar é um favorecimento ao ganho de massa gorda e um favorecimento à diminuição da massa muscular. O que é o contrário, né? O homem tem mais massa muscular e menos gorda. E na mulher, na menopausa, isso ainda vai piorar. Além disso, que nós podemos ter de piora na menopausa maior risco de osteoporose, maior risco de transtornos do humor, que pode acontecer com a deficiência hormonal. Então, por isso que a gente bate sempre na tecla. Toda paciente que estiver na perimenopausa ou já estiver na menopausa, tem que passar por uma avaliação para avaliar as indicações e as contraindicações e, quando necessário, fazer essa reposição hormonal. Mas essa mudança corporal, ela não existe para o lado masculino. O que ela existe é para um corpo cada vez mais com percentual de gordura aumentado, se a paciente não fizer nada para melhorar essa complicação que pode ter da menopausa. Agora, a questão do hormônio da felicidade.
Como que a gente desperta esse hormônio? As pessoas que estão assim depressivas, que são ansiosas, elas têm carência desse hormônio? Vamos lá, né? Os hormônios relacionados à felicidade, ao bem-estar, que são a endorfina, noradrenalina, serotonina, né? Estão lá liberados no nosso cérebro e vão para a corrente sanguínea. Eles estão alterados, sim, nessas pessoas que têm algum transtorno de humor. Mas muitas vezes o que acontece não é uma diminuição diminuída, pode acontecer uma liberação errada. Então, ele até consegue produzir, mas na hora que libera, ele não consegue liberar da maneira correta para chegar como tem que chegar nos demais órgãos. O que pode acontecer, apesar de produzir bem e conseguir liberar, é um paciente que tem um estilo de vida não saudável, então, apesar de ter o hormônio, esse hormônio não vai funcionar da maneira que ele deveria funcionar. Então, o que a gente orienta? Pacientes têm que fazer atividade física. A atividade física libera o hormônio da felicidade, então aumenta o bem-estar e regula o hormônio que a gente já tem também. Então, muito importante a gente sempre bater nessa tecla. Parece chover no molhado, mas não é. Mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação fazem total diferença no quesito regulação hormonal. E, doutora, existe aqui um exame específico para a gente saber os níveis desses hormônios e de todos eles no nosso corpo? Essa é uma pergunta importantíssima, Cleide, porque assim, nós temos diversos hormônios no nosso corpo, mas nem todos eles devem ser dosados nos exames de sangue. E a gente vê muito aí outros colegas médicos dosando esses hormônios, os pacientes pedindo para ser dosado em situações diferentes, em situações que não era necessário. Então, assim, existe sim para a maioria dos hormônios um exame que a gente consegue dosar esse hormônio e saber, dentro de um valor de referência, dentro do que é esperado para a mulher daquela faixa etária ou para o homem daquela faixa etária, o valor ideal. E através desse resultado a gente consegue raciocinar junto com todo o histórico clínico do paciente se ele realmente está com deficiência ou com excesso desse hormônio. Doutora, o profissional para fazer esse estudo sobre esses hormônios, quando a gente tem algum problema, é o endocrinologista. Isso, né? A endocrinologia é justamente isso, é a ciência médica que estuda as glândulas corporais e os hormônios e todo o metabolismo corporal. Então, tudo que está associado a hormônio, quando se pensa em especialista, o especialista dessa área é o endocrinologista. A senhora disse aí que se tem que controlar o colesterol e fazer exercício físico, que contribui muito para o equilíbrio desse hormônio no corpo. O que mais que a gente deve fazer? No caso, o controle desse colesterol, o que eu quis dizer quando a gente está acima do peso, o colesterol, que faz parte do nosso corpo, ele vai sendo depositado na gordura. Então, não adianta só controlar o colesterol lá do exame do sangue. A gente tem que perder peso. Tem que manter o peso dentro dos limites ideais para cada pessoa. E perder peso de gordura. Não adianta só sair fazendo uma dieta restritiva, sem acompanhamento, multiprofissional, e perder músculo também. E aí nós não teremos o mesmo resultado, nós não teremos o mesmo efeito, porque o músculo, ele é comprovadamente um órgão endocrinológico, ele produz também hormônios. Então, a gente precisa manter um corpo saudável, com o peso dentro do ideal, mas um peso que tem uma massa muscular boa, alimentação adequada, prática adequada de atividade física e manter um sono regulado. Durante o sono, é o momento que nós temos como se fosse arrumar a casa. O corpo aproveita o sono para arrumar a casa dos hormônios e coloca tudo em ordem. Então, essas são as 4 principais orientações que todo mundo consegue fazer e que pode ajudar a regular todos os hormônios do corpo.
Nossa, mas é muito interessante esse nosso assunto sobre hormônios, mas uma coisinha me deixa um pouco preocupada. Nós estamos falando aqui para todo o Brasil, né? E às vezes pode passar uma informação que não tenha ficado muito clara, então eu vou retomar a essa pergunta. Com relação à depressão, a síndrome do pânico e essas alterações de humor, aí a pessoa pode pensar, não, então eu vou só regular o meu hormônio, vou no médico, vou regular meu hormônio e vou largar os remédios que eu tomo para esse tipo de comportamento que eu tenho. Vamos explicar melhor isso, né, doutora? De jeito nenhum. A gente não pode abandonar o tratamento, né? O que eu quis dizer existe, né? Vamos supor uma pessoa que não tem nenhuma doença psiquiátrica, como depressão, transtorno bipolar, compulsão, síndrome do pânico. É uma pessoa livre dessas doenças e que por algum motivo se sente mais desanimada, mais triste. E isso sim que nós vamos conseguir, com o estilo de vida, melhorar. Mas as pessoas que já têm algum diagnóstico ou que podem ter a suspeita desse diagnóstico, eles precisam também de uma avaliação psiquiátrica e quando indicado o tratamento medicamentoso, ele não deve ser abandonado. Mas o estilo de vida, a prática de atividade física, a alimentação, ele tem que andar junto. Eles se somam. Um paciente que só toma medicação, comparado com um paciente que toma medicação e faz todas essas alterações, esse que faz tudo, ele vai ser muito melhor controlado. Às vezes a gente consegue uma dose menor de medicação, mas não podemos abandonar o tratamento. Medicamento só pode ser suspenso com prescrição médica, tá? Tá bom, doutora. Olha, eu tenho um monte de perguntas ainda sobre hormônio, gostaria de saber a função de cada um, mas eu vou pedir para que a senhora retorne aqui no programa da TV Pai Eterno. Fica à disposição, agradeço muito o convite. Eu sei que hormônios é um tema assim que a gente pode ficar o dia inteiro conversando aqui, sempre nós vamos ter assuntos, né? Então, sempre que precisarem, podem contar comigo, eu estou à disposição para responder. Se algum ouvinte, algum telespectador tiver ficado com alguma dúvida, pode me procurar na minha rede social, me mandar lá um direct, que eu estou à disposição para responder. Então fala aí, como é que a gente te encontra na rede social? É @doutora.Priscila Moreira. Aí o Priscila tem Y e 2 L's. Doutora Priscila, bênçãos do Pai Eterno para a senhora e um bom final de semana.